Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. O Grito do Ipiranga, imortalizado no quadro de Pedro Américo e na tela do cinema. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! O quadro de Pedro Américo era uma homenagem de filho para pai, de Dom Pedro II para Dom Pedro I, e só ficou pronto em 1888. Isso mesmo, um ano antes do Império cair e da República ser proclamada. Imagina só o climão. Por isso, a tela ficou guardada durante um tempo até ser revelada. Mas peraí, será que esse símbolo da independência representou mesmo aquele momento? Para começar, é preciso dizer que a independência não foi feita em um dia, mas um processo que começou bem antes e só foi reconhecida por Portugal em 1825. Ou seja, Portugal reconheceu a separação do Brasil do Reino Unido de Portugal e Algarves. O figurino de Dom Pedro não era bem esse do quadro. Ele tinha ido encontrar a amante, a Marquesa de Santos. Estava com outro probleminha: um pequeno desarranjo que obrigava a descer do cavalo várias vezes. Peraí. Não era um cavalo, e sim um burro. E Dom Pedro, gente, estava bem longe de ser o Tarcísio Meira. Muito menos o Marcos Pasquim ou o Caio Castro. Que pena, né? A imagem de Pedro Américo é bonita, gloriosa, mas a independência custou caro. Mais de 3 milhões de libras. Nossa, que loucura. É cada história dessa independência. Haja coração. Era só o que me faltava. O Brasil simplesmente pediu emprestado o coração de Dom Pedro I a Portugal. A independência foi o primeiro passo para a construção de uma ideia de nação brasileira, de identidade nacional. Processo que só ganhou impulso realmente na década de 1930, com o governo de Getúlio Vargas. Mas você já parou para pensar o que significa tudo isso? O que é ser brasileiro para você? Boa pergunta. Eu acho que é estar dentro da cultura do Brasil. Ser flexível, ser criativo. E no contexto atual, no ano de 2022, é ter uma percepção, no mínimo, sensível sobre as muitas desigualdades que tem no país. A Constituição da Identidade Nacional é um ponto importante porque, na verdade, ela demanda, digamos assim, investimentos bastante diversos, mas nós temos também todo o investimento em literatura, enfim, em propaganda. A gente poderia lidar com a ideia de propaganda. Nós temos todo um debate que acontece, enfim, em periódicos, em revistas, enfim. Então, de fato, há um esforço centralizador para que se constituísse essa ideia de nação que fosse minimamente homogênea, a ponto dela permitir a identificação dessas pessoas que são consideradas para esse momento, ou de acordo com essa ideologia predominante, são as pessoas consideradas partes dessa nação. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Hoje sabemos que o gesto de Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga e que inaugura o Brasil foi inventado. Ele aconteceu, mas não como na pintura. Um gesto teatralizado e que acomodava os interesses de uma elite escravocrata do Sudeste e que obscurecia as intensas revoltas populares contra o poder vigente. Abriu-se ali o caminho para uma identidade baseada no catolicismo, na língua portuguesa e, claro, no escravismo. Essa nação idealizada ganhou mais contornos com Dom Pedro II. Ele colocou o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro para funcionar a todo vapor e para exaltar a natureza, ainda que sob uma ótica europeia. O tal Brasil inventado se refletia nas artes. O romantismo é fundamental nesse primeiro momento para despertar esse sentimento patriótico, né? O Machado de Assis fala, depois do período romântico,
que não havia nenhum outro pensamento na cabeça dos escritores do período do que despertar esse sentimento pátrio, e que isso de fato era muito louvável, né? Mas não era tarefa de uma só geração, né? Daí inclusive a necessidade do modernismo voltar, né, a esse ponto. E aí assim é fundamental, porque desperta esse orgulho nacional brasileiro. O romantismo brasileiro ele vai ser de alguma forma uma cópia, né? Ele vai trazer a corrente europeia que fazia o quê? Um retorno ao passado mítico, né? O passado primordial de uma Europa, né? Indo lá olhar para os gregos e tudo mais. Quando a gente está numa situação de Brasil em que a gente não tem esse passado mítico, né? Qual era o tempo histórico do Brasil quando Grécia existia, né? A gente estava em outra relação. Então, a solução encontrada foi justamente olhar para os povos autóctones, né? E aí que vai encontrar o quê? Guarani, Iracema, né? Mas se você for observar, a descrição de Iracema é uma descrição terrível, né? Aves de graúna, e não sei o que, é feia, né? É uma série de estilística, né, metáforas, simbologias, mas no sentido prático, Iracema está muito mal descrita, tadinha. Para você, qual é um símbolo que representa o Brasil? Acho que a arquitetura, tipo a arquitetura modernista, os prédios que a gente vê por aqui, sabe, pelo Rio, pelo centro, também os prédios mais antigos, samba, futebol, o povo preto. A nossa capoeira. A bandeira, acho que é bem característica, bem diferente dos outros países, e aí acaba se destacando entre as demais. Qual é um personagem que representa o Brasil? O Saci Pereira, eu acho uma boa. A imagem de Zumbi dos Palmares. Com a República, vieram outros símbolos, como a bandeira, idealizada pelos positivistas. A ruptura dos modernistas trazia ao mesmo tempo um nacionalismo crítico da realidade brasileira e um ufanismo exacerbado. Buscavam também um retorno às origens indígenas, ao passado que fora tão marcado pelo estrangeiro. Até essa ideia, né, de afirmar a natureza como algo que nos diferencia dos outros povos, né, e a mestiçagem também, que vai ser o outro símbolo, né, assim, nacional, vai ser a afirmação da identidade nacional pela, né, a afirmação de uma identidade mestiça, com a miscigenação profunda entre brancos, indígenas, né, e africanos trazidos para cá, escravizados. Essas duas ideias são ideias que vêm de fora, né? Essas duas ideias partem de uma teorização externa. A ideia da louvação da natureza e, portanto, da afirmação de um exotismo brasileiro vem, né, de um historiador francês chamado Ferdinand Denis, e a afirmação da mestiçagem, embora seja nacional, vem da influência dos teóricos evolucionistas europeus da época, né? O Spencer e muito da influência do darwinismo social. Com Vargas, pela primeira vez, o espírito brasileiro tomou as ondas do rádio. A partir dali, a nação podia se reconhecer tanto nos símbolos cívicos quanto em sua cultura diversa. Nascia o mito do Brasil como terra da felicidade, da miscigenação. Depois, vieram o Brasil do samba, do futebol, do brasileiro cordial. Chegaram ao ponto de dizer que se o Papa é argentino, Deus é brasileiro. Brincadeiras à parte, rever a construção da nossa identidade é também olhar aquilo que foi encoberto ou apagado. A gente não pode trabalhar em termos de Brasil pensando na universalidade, porque do Iapoca ao Chuí tem muita coisa, entendeu? Para a gente poder definir. Agora, nomes assim que eu acho que estão muito bem na cena, o Jefferson Tenório, que foi premiado agora, né, e traz uma narrativa muito interessante. Tem também o Giovanni Martins com o Sol da Cabeça, que é um livro assim que é muito peculiar esteticamente. A própria Eliana Alves Cruz, né, nesse momento na graduação estamos estudando Solitária, que é um livro dela contemporaníssimo, né, e que fala com esse Brasil agora, de 2022, com luta de classes e tudo mais. Isso porque eu nem falei, né, de Krenak, Munduruku, né, que a gente poderia também trazer aqui uma lista de autores indígenas originários também, para agregar a discussão.